vai me dar algumas informações sobre esse referencial teórico. Por exemplo, estudiosos e pesquisadores nos orientam sobre os conceitos da pedagogia bilíngue. O nosso foco é a pedagogia bilíngue. Vamos usar as palavras pedagogia e vamos usar a palavra bilíngue do bilinguismo. Eu vou usar algumas definições, raras definições. São difíceis de fazer definições de algum temático. Eu vou usar muito conceito e abordagens, né? Vamos ter algumas palavrinhas-chave como competência e habilidade. É preciso que vocês saibam o que está tratando quando usamos essas palavras. A habilidade nós vamos ter aquilo que nós fazemos. E a competência, quando nós sabemos fazer aquilo que fazemos. Vamos dar um exemplo do falar, por exemplo. Todos nós sabemos falar. É uma habilidade. As pessoas que falam com mais sabedoria, aí sim, né, tem uma pronúncia melhor, tem um vocabulário mais adequado, uma estrutura fraseológica mais elaborada, aí vamos para o caminho da competência. Então, a habilidade é o fazer e a competência é o como fazer. Alguns conceitos são mais complexos e outros mais concisos. Os conceitos complexos são um pouco amplos. Temos que ter cuidado, porque às vezes o vocabulário é um pouco rebuscado um pouquinho. Os conceitos mais concisos, às vezes vamos pegar um item de base, nossa formulação conceitual, no nosso referencial teórico. Na pedagogia bilíngue, algumas coisas vão ser observadas nas abordagens. A fluência, a época da aquisição da linguagem, as habilidades linguísticas, como ler, escrever, falar e ouvir, o conhecimento total e parcial de alguma coisa semiótica, aspectos culturais, como ele está falando de Libras, ele está falando de uma linguagem de surdos. Então, vamos ter duas abordagens, uma para os ouvintes e uma para os surdos. E a língua nativa, no caso dos ouvintes, a língua nativa seria o português, e para os surdos, a língua nativa, ou a língua inicial, que vai introduzir a linguagem, no âmbito escolar, seria Libras. Há uma figura que vai aparecer nesse último item, que é o nosso professor mediador. O professor mediador vai mobilizar os conhecimentos para que ele alcance os princípios da pedagogia bilíngue e a língua brasileira de sinais por parte da sociedade que nós participamos dela. Bem, os objetivos da aprendizagem. Ao final desse estudo, você deverá apresentar os seguintes aprendizados. Guarde essas palavrinhas: identificar, analisar e reconhecer. Então, nós vamos trabalhar com esses três objetivos, né? O identificar os princípios da pedagogia bilíngue. Como que eu vou identificar os princípios da pedagogia bilíngue? Eu tenho que ver a quem eu se destina. A quem ela é direcionada e quem é essa pessoa a quem a pedagogia será direcionada, né? Então, nesse caso aqui, já sabemos que é o aluno, né? Basicamente, o aluno surdo. O item 2, que é um outro objetivo da aprendizagem, analisar o papel do professor como mediador da aprendizagem na perspectiva da diferença cultural. Diferença cultural é um item que será abordado em toda a pedagogia bilíngue. O portador ou falante de uma língua, ele tem uma cultura que está por trás na base dessa linguagem, dessa habilidade linguística, né? E aqui, o papel do professor, o elemento mediador, quem é esse elemento, quais são os pressupostos que ele deverá ter, né, ou as habilidades, ou competência mínima, como dizem alguns, para trabalhar na pedagogia bilíngue, numa educação bilíngue e, provavelmente, numa escola bilíngue. Aqui, um outro objetivo, reconhecer a importância da língua brasileira de sinais por parte da sociedade. A comunidade surda vai se comunicar por sinais porque a fala fica longe da proposta desses. A gente pode aprender pela oralidade, com uma fonoaudióloga, mas basicamente a comunicação é por língua de sinais. E a sociedade, né, reconhecer a importância desse processo comunicativo. Sem processo comunicativo não tem interação social e basicamente não teríamos a inclusão. Então, os objetivos de identificar, analisar e reconhecer são objetivos básicos para que nós podemos nos posicionar, né?
Vamos dar um chão para isso daqui. Onde é que eu vou identificar? Aqui eu estou falando do aluno, né? Ao identificar o tipo da pedagogia bilíngue, ela está voltada para o aluno. Se não existe o aluno surdo, a pedagogia bilíngue vai ficar em stand-by até aparecer a quem ela se destina, né? Então, o aluno no âmbito escolar, evidentemente, né? Aí, esse princípio vai ter uma formulação, né? Ela é centrada no aluno, nas necessidades do aluno, no contexto familiar, na construção da identidade individual desse aluno e na identidade social, que ele vai conviver com os pares nessa educação bilíngue. O item 2 é para o professor. Quem é o professor? Que análise deverá ser feita para mediar a aprendizagem, né? O professor conhece português, ele conhece línguas, Libras, ele conhece bem esse universo gestual, né? Vocês imaginem que o ouvinte faz uma leitura do mundo pelos sons, pelas palavras. Já o surdo, a leitura do mundo é pelas imagens e pelos gestos. Então, são leituras bem diferentes. Então, são línguas com imagens e com identidades com perspectiva diferenciada, né? Então, o professor vai também organizar o ambiente da pedagogia bilíngue, né? Conhecer o processo cultural dos alunos, o ambiente escolar, a linguagem familiar, como que esse aluno se comunica, como que ele adquire conhecimento, como que ele passa os conhecimentos através de Libras ou da linguagem familiar gestual que ele tem, né? E para a sociedade é importante como que ela vai ser informada sobre isso. Qual é a importância dessa inclusão do surdo através de uma linguagem que é dele ali, né? Sem sinalizar, sem gestual de linguagem, como que acontece a comunicação com surdos? Ela pode existir? Pode, às vezes de maneira precária, mas de uma maneira mais precisa, mais respeitosa, né? Mais inclusiva, é através da linguagem de Libras. Então, nós temos aqui esse objetivo, que na aula de hoje, vamos querer que você identifique quem é o aluno surdo, né? Como que ele se posiciona, como que ele se manifesta. O professor, qual é o papel dele, né? Como que ele deve desempenhar a função de mediador, né? E a importância para a comunidade, ou parte da sociedade, da língua brasileira de sinais. Algumas anotações são importantes para que os filtros de vocês funcionem na abordagem da pedagogia bilíngue. Vamos ver então lá. A pedagogia bilíngue atua em processos relacionados ao ensino e à aprendizagem. Então, isso está claro: ensino e aprendizagem, função escolar, meta de escola, né? Abordando aspectos específicos. Aí vocês vão ver que a educação especial tem aspectos específicos, tem novos paradigmas, tem novos posicionamentos desse processo pedagógico. A partir da didática, da área educacional e dos mecanismos instrutivos, considerando duas línguas no desenvolvimento educacional. Na pedagogia bilíngue, o postulado é que as aulas sejam dadas em Libras e em português, e que haja a interpretação, a transcrição, a tradução e a prática dessas duas línguas na escola ou de acordo com a pedagogia bilíngue. A pedagogia bilíngue é uma vertente da educação inclusiva, que está na área da educação especial. Constatamos que inúmeras iniciativas sobre o ensino da língua brasileira de sinais no ensino regular. Realmente, vamos nos situar no tempo. Até 2000, nós tínhamos uma educação para alunos surdos na escola regular. Só que não era Libras, era o oralismo, era outro mecanismo que se usava ali. A partir de 2002, vai sair a lei de Libras. Em 2005, o decreto que regulamenta isso nas escolas. As escolas começam a ter um atendimento para os surdos, que iam para a PAI, iam para um centro específico, agora vão para as escolas regulares. No Fundamental 1, que vai do primeiro ao quarto ano, os alunos têm, no contraturno, uma aula com um professor especializado, né? Onde já vai aprender Libras e o professor vai auxiliar, orientar a confecção das tarefas e os estudos. A partir da quinta série até a nona série, eles vão ter, na sala de aula, um intérprete,
que vai acompanhar as aulas de história, geografia, matemática, assim por diante, né? Isso é o que está posto até o ensino médio e até às vezes na universidade também, nas faculdades. A pedagogia bilíngue apresenta princípios norteadores que são considerados elementares para o planejamento e a organização de todo o processo de ensino e aprendizagem do bilinguismo. Então, princípios norteadores são importantes para que eu saiba a direção, para que eu saiba as zonas limítrofes da aprendizagem bilíngue, para que ela se estabeleça com eficiência. E na última observação, as comunidades surdas iniciam o bilinguismo como metodologia preferencial para a educação de surdos. Essa proposta de ter intérprete e estar no contraturno já começou desde 2006, 2007, né? E hoje, numa análise das comunidades surdas, houve um certo retrocesso na aprendizagem dos alunos. Então, por isso que a abordagem da pedagogia bilíngue ela é importante no ensino de Libras. Bem, nós falamos de duas palavras, pedagogia e bilíngue. Vamos ver o que nos traz de conceito a palavra pedagogia, né? A pedagogia é uma palavra grega, né, com duas terminologias, vai nos indicar exatamente a pedagogia, né, o paidos e a outra formulação da palavra grega, né, que é o agodé, que é aquele que conduz a criança. Na Grécia Antiga, havia alguém, né, que a criança vinha de casa para a casa do seu preceptor e alguém conduzia essa criança até essa casa e conduzia a criança de volta para o seu lar. Essa pessoa era o pedagogo. Depois, com a ampliação da terminologia, todos que trabalham organizando o processo educacional estão envolvidos na área da pedagogia. No primeiro quadrinho, no estudo de Libras, entender que o conceito de pedagogia se refere a um conjunto de técnicas, princípios e métodos e estratégias de educação e de ensino. Então, veja a amplitude, como isso é amplo, né? Isso é tão amplo que nós vamos ter pedagogos, vamos ter linhas de pedagogia, né? Por exemplo, vamos citar alguns pedagogos. Podemos citar o Skinner, com sua pedagogia das repetições, do treinamento. Podemos citar Paulo Freire, com a educação consciente, com a palavra mundo, né? A Montessori, com a ideia da criatividade, um estudo centrado na criança. Podemos citar Piaget, com os momentos de aprendizagem, explicitando, mostrando como que esses momentos acontecem para que a criança alcance a aprendizagem, né? Podemos ter Vygotsky, por exemplo, ensinando para nós qual é o momento em que o mediador vai entrar atuando no chamado campo proximal da aprendizagem, né? O John Dewey, o americano da escola novista, mostrando que se aprende fazendo, a escola pragmática, né? Um outro autor, o Henri Vallon, falando da afetividade que envolve o processo de aprendizagem, como ela é importante, né? E citando também o Philippe Perrenot, que veio trazer para a pedagogia as noções mais básicas, né, ou mais estruturantes de competências e habilidades, que entrou no vocabulário até da Base Nacional Comum em todos os países. No quadrinho 2, ressaltando que a pedagogia é uma ciência, né, ligada às ciências humanas e sociais, que tem por objeto de estudo a educação e os seus processos mais eficientes. Para alcançar o quê? Aperfeiçoar e estimular competência e habilidade nos indivíduos. Então, aí está o princípio da nossa pedagogia. E aqui um mapa mental da pedagogia, né? Mostrando que é uma atividade complexa, né? Tem complexidade na sua atuação. Resolver paradigmas, enfoques, modelos, correntes e tendências do processo pedagógico, né? Só para dar uma ideia de como isso vai se enraizando, vai se ramificando, né, nos mais processos pedagógicos, considerando que a pedagogia tem vários ramos de atuação. Nós temos a pedagogia infantil, a pedagogia psicológica, dos psicopedagogos, a pedagogia descritiva,
a pedagogia epistemológica, a pedagogia empresarial, a pedagogia clínica, a pedagogia institucional, a pedagogia normativa, a pedagogia da educação especial, que vocês vão ver que a pedagogia bilíngue está no campo da educação especial, né? E lembrando que a pedagogia está na área das ciências humanas e sociais. Bem, existem escolas, muitas escolas bilíngues? Sim. Nós vamos ter São Paulo, por exemplo, em 5 escolas bilíngues, até uma organização das escolas bilíngues. E é um modelo universal de escola bilíngue? Não, mas temos alguns modelos que já funcionam há algum tempo e que têm uma eficiência muito alta. A gente pode citar, por exemplo, a Escola Internacional de Bruxelas, que situada em Bruxelas, evidentemente, e por toda a comunidade europeia, né? As aulas são dadas em 4 línguas, né? No francês, no italiano, no alemão e no inglês. Vendo que há uma possibilidade de haver uma escola bilíngue. Bem, pedagogia bilíngue. Sabemos que pedagogia é uma ciência com todos os seus pressupostos, né? Vamos ver agora que conceito podemos ter de bilíngue, né? Qual vai ser a abordagem que nós vamos fazer. Os conceitos são conclusões a partir de abordagem que nós vamos ter, né? Vamos dar um exemplo claro. Vamos supor que eu quero estudar uma paisagem. Eu vou tirar uma foto de manhã, uma foto à tarde e uma foto à noite dessa paisagem. Eu vou ter 3 abordagens ali, né? E a partir eu vou fazer as conclusões das diferenças do que eu alcancei, do que eu pude depreender daquilo, e vou elaborar um conceito sobre aquilo ali. No bilíngue, nós vamos ler a Antonieta Megali, uma doutora de São Paulo, da Escola Universidade de São Paulo, que fez um artigo estudando os conceitos da pedagogia bilíngue e abordando os conceitos do bilinguismo. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso ter um conceito que me diga, de uma maneira clara, respondendo às dúvidas que eu tenho sobre bilinguismo, né? Então, ela vai dizer o seguinte: um autor, o McNamara, né, citado em Ramos e Blanc, um indivíduo, já tem uma palavra para um item aqui, fala no indivíduo, né, um indivíduo bilíngue, é alguém que possui competência mínima em uma das 4 habilidades linguísticas: o falar, o ouvir, o ler e o escrever. Então, já tem aí um outro item, que são as habilidades linguísticas. Em uma língua diferente da sua língua nativa. E aqui um outro item, que é a língua nativa. Então, nesse conceito, eles já me dão alguns argumentos. O indivíduo, né, as competências mínimas, as habilidades linguísticas e a língua nativa. Vamos ver um outro conceito. Cittoni, né, também em Ramos e Blanc, vai definir, eu não vou definir, mas na verdade é conceituar, né? Afirmando que a capacidade intelectual de falar uma segunda língua, o que é bilinguismo? É a capacidade individual, aqui também a palavra individual, apareceu aqui a palavra capacidade, muito relacionado com a competência do outro conceito, e uma segunda língua, obedecendo às estruturas dessa língua e não parafraseando a primeira língua. A palavra que eu vou chamar a atenção aqui é estruturas. Saber que eu só posso conhecer uma língua se eu conhecer as estruturas dessa língua, né? E não parafraseando a primeira língua. Isso quer dizer que eu não posso usar o português sinalizado para dizer que eu estou usando Libras, né? Então, eu preciso ter um certo cuidado, porque às vezes a palavra em português, eu conheço a palavra e conheço o sinal em Libras. E vou usando a frase em português, sinalizando em Libras. Isso não é falar Libras como língua, né? Isso é fazer uma mímica do português. As estruturas são bem diferentes, né? Então, podemos lembrar sobre isso quando formos trabalhar na questão do professor que vai atuar na comunidade bilíngue, né? Bem, então, após conhecer o estudo desses autores, reflita e tire suas conclusões sobre o bilinguismo. Para concluir o conceito, vamos usar algumas palavras-chave. Eu vi que apareceu a palavra indivíduo, então refere-se ao indivíduo, não à comunidade, não à parte da comunidade. Então, o bilinguismo, na pedagogia, vai estar voltado ao indivíduo, né? Habilidades linguísticas, nós vimos ali o falar, o ouvir, o ler e o escrever. Vamos acrescentar uma aqui, que é o ver, porque o gesto, né? A pedagogia bilíngue, que vai usar Libras,
vai usar a visão para poder identificar os gestos, né? A estrutura da língua, saber que é diferente a estrutura das línguas, né? E a língua nativa e uma outra língua. Então, nós temos aí, dos dois conceitos, né? Nós vamos ver um conceito muito resumido, que pode não atender às nossas respostas, né? Olha bem, Baker e Pries, Li Wei, propõem que bilíngue se refere a indivíduos que possuem duas línguas. Então, ele pegou a palavra bilíngue, né? Fez um estudo, a pessoa domina duas línguas, então ela é bilíngue, né? Se dominar três, vai ser trilíngue. Se dominar quatro, vai ser um poliglota, né? Então, aqui é um conceito muito reduzido, porque se eu for entender, propõe que bilíngue se refere a indivíduos que possuem duas línguas. O que ele está dizendo com possuir duas línguas, né? Nós temos mais detalhes de ser indivíduo, as habilidades linguísticas da língua nativa. Isso vai nos ajudar a compor um conceito de bilinguismo para entender essa nossa aula de Libras de introdução à pedagogia bilíngue. Bem, alguns princípios vão nortear a nossa aula e vão nortear o nosso entendimento de pedagogia bilíngue. Que princípios são esses, né? Então, o princípio da inclusão, né? O processo identitário e as relações de poder. A inclusão com o objetivo de integrar, né, a comunidade surda por meio do ato educativo. Eu vou chamar a atenção aqui para ato educativo. Por que isso é importante? Falar em pedagogia é falar em educação. Falar em educação é falar em ato educativo. Todo ato é uma educação? Não. Só é educação um ato educativo. O que é um ato educativo? O ato educativo é uma proposta pedagógica que tem planejamento, processo, monitoramento e resultado. Então, a educação se faz pelo ato educativo. A aprendizagem, ela pode ter de várias maneiras. Espontânea, né? Ou de uma maneira, uma outra oportunidade, mas a educação pressupõe o ato educativo. Se eu não planejei, não busquei os objetivos, não montei um processo de oportunidade para desenvolver aqueles objetivos e alcançar aquele resultado, não é uma educação. Não está revestido de um ato educativo. Pode ser uma aprendizagem? Pode ser, sem nenhum problema. Aprendemos só pelo ato educativo? Não. O ato educativo tem em si a dinâmica, né? E a riqueza que a educação vai exigir no processo educacional. O processo identitário, né, vai organizar o indivíduo surdo a partir dos seus posicionamentos com o posicionamento com a sociedade, né? Vai dar a dimensão individual para a dimensão social, né? O professor vai conhecer, para percorrer com esse caminho, quais são as dinâmicas que ele vai ter para construir esse processo identitário. Como que o surdo se relaciona, como ele absorve conhecimentos, como que Libras vai interagir com os ouvintes, como que os ouvintes vão interagir com Libras, como que ele vai ter o acesso de Libras à escrita do português, porque pela legislação ele pode sinalizar em Libras, mas a escrita é em português. Pode escrever em Libras? Pode. Muito complexo, dificilmente até de entender. Existe escrita de Libras? Existe, mas praticamente não é usado. Então, Libras em português se escreve em língua portuguesa. Inclusive, a própria lei de Libras vai dizer sobre isso. As relações de poder é mais a questão da organização. No ambiente escolar, ele vai ter o diretor, o coordenador, o pedagogo, o pessoal do serviço, o transporte escolar, os colegas, a comunidade escolar. O que vai se aprender naquilo ali? Vai se aprender exatamente questão dessas relações. O que é adequado em termos de comportamento, em termos cognitivos, em termos atitudinais, isso é o que ele vai aprender. Então, isso está nos princípios básicos da pedagogia bilíngue. A inclusão, né? O processo da identidade do surdo a partir do individual para o social e as relações de poder nas organizações que vai servir para toda a vida social dos surdos. Vamos seguir? Bem, o ensino bilíngue tem etapas, né? E se eu não conhecer essas etapas, eu não tenho um ponto de partida e nem tenho como alcançar os resultados. Então, nós temos o que está posto, vamos chamar do input.
o que está posto? O aluno surdo, né? Libras, conhecimento de Libras, conhecimento de português, o ambiente escolar, o ambiente familiar, como o surdo se relaciona no ambiente familiar, como ele absorve os conhecimentos, como o Libras vai dando a ele acesso à alfabetização, ao conhecimento da palavra, ao significado, né? E ativar a habilidade visual. Isso sim é importante. Vamos dar aqui um exemplo. Eu acompanhei uma escola em que o aluno frequentava, um aluno de 8, 9 anos frequentava uma escola especial para surdos. E a mãe acompanhava, a mãe era ouvinte e acompanhava o aluno surdo, né, nas suas tarefas. Um dia, o aluno surdo chega em casa e fazia esse gesto. E a mãe olhou aquilo e ele não explicou o que era. Chegava atrás da porta, fazia o gesto. Pela janela, fazia o gesto. E a mãe ficou implicada com aquilo. Que gesto é esse que esse menino está fazendo? Será que é alguma coisa que não deve? Por que não me explica o que é? Olhava para o menino, fazia assim e ria. Na sua concepção, né, o menino estava fazendo alguma coisa que a mãe não entendia. A mãe era sempre que ensinava, ele achou que agora era a hora dele mostrar que ele sabia mais do que a mãe, né? E passou o dia com aquele gesto e a mãe preocupada com aquilo. Preocupada se algum gesto que não deveria ser feito. A mãe vai à escola saber o que estava acontecendo. A escola perguntou, olha, meu filho chegou em casa o tempo todo com esse gesto, o que está acontecendo, né? Aí a escola orientou o seguinte, nossa aula foi sobre cores. E ele aprendeu que isso aqui é azul. E ele gosta da cor azul. Por isso que ele fez esse gesto azul o tempo todo. Isso tudo para explicar, ativar a habilidade visual espacial, a habilidade linguística, de ver o gesto e entender que ele tem um significado, assim como quando eu ouço a palavra, sei que ela traz em si o significado. Aí sim, eu vou atingir, né, uma habilidade bilíngue. Nessa habilidade bilíngue, de usar Libras, entender os sinais, produzir os sinais também, de acordo com os parâmetros, eu vou para uma comunicação total, se eu tiver uma alta competência ou capacidade, ou então para uma comunicação semiótica que aquele ambiente exige. O nível básico, né, o nível intermediário e o nível avançado. Esses níveis básico, intermediário e avançado são os níveis da linguagem que eu vou aprender, né? Então, essas etapas do ensino bilíngue são importantes para que o professor perceba o que está posto, como que ele vai ativar essa habilidade visual e espacial, né? Como fazer para ser competente em ver o gesto, entender o significado, né? E chegar a ter uma comunicação eficiente com gestos, né? Pela visão e assim alcançar o que a gente está definindo como bilíngue. Tem lei de livros? Tem. Eu só fico preocupado com a data, né? 2022. Quanto tempo existe educação de estudos, né? A história da educação de estudos é uma história rica em informações e uma história, né, de muita militância para conseguir o direito dos surdos. Então, em 2002 sai a lei de Libras, dizendo, a lei é uma coisa culta, né, dizendo o que é Libras e a quem ela e qual a finalidade, sobre o que ela dispõe, essa lei, né? Mas o decreto que regulamenta a lei só vai sair em 2005. Em 2006, as escolas começam a se organizar. Eu comecei a dar aula de Libras na faculdade em 2009. Quer dizer, havia um processo todo antes, né? E a partir disso começou a lei da inclusão. A lei é uma lei curta, tem 5 artigos, um parágrafo único, e é uma lei que vai dizer o que é essa Libras na comunidade brasileira. Vamos dar uma olhada. Então, de acordo com a lei de Libras, né, a lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Artigo 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a elas associados. Então, vejam lá, reconhecida como meio legal de comunicação. Então, é uma língua reconhecida legalmente. Então, não é uma mímica, né? Não é uma coisa que para usar só por diletantismo, né? É uma língua, os surdos têm o direito de usar a sua língua em todas as situações que eles estiverem presentes, né? E o que qual o entendimento dessa linguagem? Eu vou ver o parágrafo 1 do artigo 1º, diz o seguinte,
entende como língua brasileira de sinais, Libras, a sigla, né? Que pode ser usada todo em maiúsculo, só com L maiúsculo, a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, olha bem como que define bem isso daí, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidade de pessoas surdas no Brasil. Então, a lei de Libras veio acontecer exatamente por causa da participação, né, da interação nas comunidades das pessoas surdas no Brasil. Vamos observar algumas coisas aqui. Sistema linguístico de natureza visual motora. O português, sistema linguístico é oral auditivo, né? Libras é visual motor e gestual e espacial. Uma outra forma de se comunicar, né? E tem estrutura gramatical própria. Então, tem sua própria estrutura, não é o português sinalizado, né? Uma lei boa para ser lida e conhecida e divulgada. Bem, a figura do professor. O professor é o mediador dessa aprendizagem. Que figura é essa? Como que ela está posta? Que característica tem esse professor mediador? É importante que, nessa introdução de pedagogia bilíngue, esse elemento esteja presente, né? E vamos usar a palavra mediador ou a palavra mobilizador do conhecimento. Vamos seguir? Bem, o professor mediador. Estou tendo aqui um quadrinho com algumas abordagens da ação do professor mediador, né? O primeiro item, a interação. É preciso haver interação. A aula em si deve ser participativa. Ao planejar, eu saberei como que vai ser a participação desses alunos, né? E, na efetividade, a aula em si vai ser requerida pela participação. Se eu der a cada um deles uma função, por exemplo, uma tarefa, cujo objetivo está bem claro, vou desenvolver o processo e vou alcançar alguns resultados. Então, é preciso a participação e não a passividade desse aluno. Se eu vi uma aula ou ministrei uma aula em que a interação não houve, a aula ficou só no campo cognitivo, né? Ela não teve o campo comportamental, o campo social, não teve a interatividade. O diálogo, né? Todos os que fazem um planejamento de aula, a gente tem lá, aula dialogada, né? O diálogo pressupõe duas falas, debate, concordar ou não, do professor para o aluno, do aluno para o aluno, do aluno para o professor. Então, a aula e o diálogo pressupõe duas partes falando argumentações no mesmo sentido, mas posicionamento diferente. O contexto cultural, né? Importante, são duas línguas, a educação é bilíngue, são duas línguas, né? É como se eu dissesse, fale Libras como um surdo, fale português como um brasileiro, né? Então, as culturas, o que vem por trás de posicionamento, postura, entendimento, estrutura de frase, está no contexto cultural. É como se eu dissesse, num campo mais amplo, fale francês como os franceses, para que a língua traga em si o contexto cultural, né? Fale japonês como os japoneses, né? Fale chinês como os chineses. O contexto cultural é um aporte de base para se falar uma língua, né? Uma das propostas interessantes é essa do estímulo à curiosidade, né? Isso deve ser falado, permeado e usado no estímulo à curiosidade. A curiosidade é que move o aluno em direção a algum conhecimento, né? Não de forma passiva, né? Mas de forma do protagonismo. Vamos buscar juntos, em que eu posso te ajudar, vamos ver esse assunto, o que é que nós temos sobre isso. Lembra lá do referencial teórico? Quando eu busco o referencial teórico que vai me iluminar a minha prática, a minha curiosidade vai aumentando. Eu vou ter questões e questionamentos e perguntas que só o estudo vai poder me dar as respostas, né? Cultura de uma segunda língua, importante, comparar, inserir, né? Reconhecer e valorizar. A segunda língua para o ouvinte seria Libras, né? E a segunda língua para o surdo seria o português. É preciso que também se saiba como levar o surdo a escrever em português. É uma dinâmica e é uma metodologia específica para isso. Recurso tecnológico, né? Se eu falar a palavra mídia,
eu já disse tudo, né? Tem muita coisa da mídia para você poder fazer o uso de Libras, né? Com aplicativos, né? E com metodologias de aprendizagem, aulas de Libras, né? Cursos de Libras, né? Ilustrações, apostilas, livros, muita coisa. A partir de 2002, muita coisa começou a ser produzida para os trabalhos com Libras, publicações de livros, estudos, né? O pessoal que faz letras Libras, né? Os pesquisadores, né? A tecnologia assistiva, inclusive esse termo, para aquilo que é específico para atender a uma necessidade especial. Então, é preciso que o professor ou que o mediador, né, a própria escola, se propuser a ser uma escola bilíngue, esteja procurando isso daí. Pesquisas e relatos, evidentemente, isso está no bojo, né, da educação como ato educativo. É preciso pesquisar, fazer relatos, observar, fazer conclusões, construir conceitos, né, elaborar mecanismos, né. A pedagogia surda tem uma história e identidade muito grande. É preciso conhecer para poder valorizar, né? Juntando tudo isso, vai dar uma dinâmica de trabalho pedagógico. Essa dinâmica vai gerar resultados que vão desembocar em políticas públicas educacionais, né? As leis, as portarias, os treinamentos, as formações, as capacitações, tudo baseado em políticas públicas. Investimento, né? E na figura disso tudo, a importância do professor mediador, né? Não basta ter o aluno surdo, não basta ter um ambiente educacional. É preciso um professor mediador, e esse professor tem características próprias, porque é uma educação específica, é um trabalho especializado, né? Bem, e a sociedade, como é que ela participa da sociedade? Vamos refletir sobre comunicação e vida social. A vida social exige processo comunicativo. Ninguém vai ter vida social a partir de um silêncio absoluto, né? Ou não tem uma linguagem comunicativa, né? E o surdo que não sabe Libras? Ele tem um gestual dele próprio de se comunicar. Tem muito surdo que não sabe Libras e nem quer aprender. Ele já tem o gestual dele próprio. Muitas famílias que têm surdos também não têm Libras. Tem a linguagem familiar pela qual ele se comunica. Libras é permitir que ele tenha uma inserção social um pouco mais abrangente, né? Os entendimentos e a precisão da linguagem vai ficar um pouco mais apurada. Eu posso ter uma comunicação mais efetiva, eu conhecendo a língua, que é uma língua comum para as pessoas surdas, né? Libras é a mesma em todo mundo? Não. Cada país tem o seu processo linguístico. Tem coisas parecidas? Tem. Por exemplo, o nosso alfabeto é muito parecido com o alfabeto francês, de Libras, porque é de lá que veio o aprendizado de Libras para o Brasil. Bem, Libras, educação social e inclusão. Palavra que está muito usada, porque ela traduz um novo paradigma educacional, né? Uma nova área da educação especial, né? A finalidade de Libras para a escola é para alfabetizar e para ter aquela identidade pessoal e identidade social. E a educação social, né? Dos comportamentos, dos posicionamentos, atitudes que são adequadas ao indivíduo para a sua inserção na comunidade, no seu saber profissional, né? Assim por diante. Direitos e deveres, aqui nós vamos ter um pouquinho, usar como base as legislações, né? A lei de Libras é uma páginazinha só com 5 itens. O decreto são 14 páginas. Ali está tudo, né? Onde que vai usar Libras, quem que vai usar, quem pode dar aula de Libras, o que é Libras, que direito tem um surdo de ter um intérprete, de ter um tradutor, como que isso vai estar presente na vida social, nos órgãos institucionais, né? Então está lá alguma coisa que oriente, até como as escolas devem ter. E a família dos surdos deve ter consciência disso para poder solicitar, sugerir que haja um atendimento adequado aos seus filhos surdos, né? Libras é só na escola? Não, Libras é além da escola. A comunidade surda, integrada à comunidade de ouvintes, vai usar Libras, né? Tanto os surdos, através de Libras, vão ser alfabetizados e vão escrever em português,
vão ler em português, como os ouvintes vão aprender Libras e vão se comunicar com os surdos. É importante? Sim, isso é importante, né? E a construção da política pela cultura visual, né? É uma habilidade que o ouvinte vai ter que desenvolver, porque ele escuta, ele lê, ele não tem que identificar gestos, né? Todo gesto é Libras? Não. Assim como nem todo som é o som do português. Cada um vai ter o seu léxico, a sua constituição, né? E nessa visão de várias culturas, uma visão multicultural, para que a diversidade seja respeitada nas suas melhorias, né? As rupturas, né, com os paradigmas antigos, como eu citei já no slide anterior, até 2000, o surdo teria que ser oralizado, né? Libras não era permitido nas escolas oficiais, né? Todo esse processo verificou que com a oralidade ela acontece num tempo muito grande e o aluno nem sempre ele consegue ser alfabetizado, ele não consegue ler e nem escrever, né? Eu fui numa escola quando comecei a trabalhar com essa identidade surda, né? O método era o método, já estava passando da oralização para Libras, né? E o surdo é um copista muito bom, né? Aí fui chamei um aluno surdo que estava na sala, eu já conhecia, porque já tinha contato com ele, e levou o caderno dele. Tudo escrito, tudo copiado direitinho, letra bonitinha, né? E eu escolhi uma palavra, não uma palavra muito pequena, uma palavra um pouquinho maior, uma palavra televisão. E perguntei a ele o que era aquela palavra. Contei o que significava. Ele não sabia o que era. Estava lá bonitinho escrito, né? A grafia certinho, ele não sabia o que era, né? Mostrando que nem sempre o acompanhamento é interessante. É preciso que o surdo tenha um acompanhamento adequado para que ele tenha acesso ao português escrito de uma maneira bem interessante. Tudo bem? Bem, Vygotsky vai nos trazer uma reflexão sobre a educação de surdos. Não é a surdez que define o destino das pessoas, mas o resultado do olhar da sociedade sobre a surdez. Então, vejam bem, para vocês pensarem sobre isso, houve um tempo em que se achava que os surdos eram incapazes de aprender, porque não ouviam. As palavras não chegavam até aqui. O que chegava até o cérebro dele? O meu cérebro, as palavras chegam, né? O que chegava até lá? Imagens e gestos? Como que ele sabia que aquilo significava alguma coisa, né? Isso não é verdade, né? A ideia das palavras, dos gestos, do mundo das coisas, pode chegar até nós por N mecanismos, né? E um deles é o mecanismo visual, né? Então, uma das propostas da pedagogia bilíngue é mudar esse lado da sociedade sobre a surdez, mostrando para a sociedade, né, que através de um ensinamento, de uma educação adequada, né, o destino dos surdos pode ser melhor ou igual a qualquer outra pessoa. Ok? Bem, era essa a nossa aula de hoje, né? Lembrem que nós estamos vendo a introdução à pedagogia bilíngue, né? Para vocês, obrigado, né? E boa noite.